Olá, qual o melhor sistema estrutural para uma obra residencial? E aqui eu vou deixar um aviso antes. Vai ter um monte de vídeo, vai ter um monte de gente nos comentários falando: o melhor sistema estrutural que tem é esse aqui que eu vendo. É esse aqui que você fecha negócio comigo para usar ele. E não existe uma regra de que é o mesmo sistema estrutural para todas as obras. Antes de escolher o melhor sistema, a gente tem que descobrir qual tipo de obra é. Essa que é a primeira questão. Entendido? Então vamos lembrar essa situação, que o melhor sistema estrutural vai depender do tipo da sua obra, e se alguém está tentando te vender uma casa com um tipo de sistema estrutural específico, ele vai te dizer que é o melhor sistema, mesmo que não seja. Beleza? Entendido isso aqui? Então vamos lá, quais são os critérios para determinar? Número 1, que tipo de obra residencial? Eu estou falando de uma obra térrea ou estou falando de uma obra que tem 2 pavimentos ou 3 pavimentos? Por quê? Porque quando eu tenho mais de um pavimento, o sistema estrutural tem que ser capaz de, através do elemento portante vertical, né, que pode ser pilar ou a parede, suportar todos os andares. Entendido? Tá? Por que isso é importante? Bom, nós temos basicamente 5 sistemas estruturais possíveis tecnicamente de poder trabalhar, que é o quê? Número 1, concreto armado de pilares e vigas. Número 2, alvenaria estrutural, onde eu tenho uma parede de blocos ou de tijolos, mas eu tenho uma parede de um material cerâmico ou de concreto que suporta a estrutura. Madeira leve, onde eu tenho paredes de madeira que suportam a estrutura. Metálica leve, que eu tenho paredes metálicas que suportam a estrutura, com vários montantes geralmente, ok? E paredes de concreto, que eu tenho paredes de concreto que suportam a estrutura. Aí a gente fala, não, mas eu trabalho com steel frame. Não, steel frame, na verdade é light steel frame, o termo correto, mas vem dos Estados Unidos e é basicamente uma parede metálica. Ok? É estrutura metálica leve, ok? Por que a gente não trabalha com pano metálico pesado? Porque não tem vãos pesados, não, a gente está falando de prédio, a gente está falando de casas e até digamos no máximo uns 3, 4 pavimentos. Isso digamos, o padrão, né, vai ser 1 ou 2 e no máximo dos máximos 4 pavimentos. Então não tem por que trabalhar com estruturas pesadas, ok? Eles são para aplicações específicas, geralmente não são econômicos como um todo. Quem sabe, numa estrutura metálica leve eu posso ter um pilar metálico pesado. Numa estrutura de madeira leve eu posso ter uma peça pesada, mas o padrão vai ser perfis leves, montados manualmente, ok? E paredes de concreto. Daí a gente vai falar, não, mas eu trabalho com parede de isopor. Não, você trabalha com parede de concreto. Se você tem o bloco que você preenche de concreto, é o isopor ou é o concreto que está suportando a carga? É o concreto, ok? Se você tem um isopor e você preenche a parte externa dele com argamassa estrutural, é a argamassa que está suportando as cargas. Ok? Se só reboca com reboco comum, daí você está fazendo maluquice, porque o sistema de parede de sanduíche não é com reboco comum. Ok? Então, esses são os nossos sistemas que a gente teria para trabalhar numa estrutura de uma residência. Tá? Agora, estou falando, por exemplo, de 2, 3 pavimentos. Um sistema estrutural de madeira leve ou metálica leve, apesar de ser possível, ele vai ter uma estrutura bem mais pesada do que teria, por exemplo, para um pavimento. Concreto armado teria um pouco mais, mas seria uma diferença pequena. Alvenaria estrutural provavelmente nem teria diferença, seria uma diferença pequena também. E paredes concretas seria uma diferença pequena. Mas esses elementos aqui, ó, que tanto madeira quanto metálica não suportam bem cargas de compressão tão elevadas. Pode ser feito, só vai ser uma estrutura um pouco mais pesada. Entendido? A obra tem subsolo? Ok. O meu sistema estrutural trabalha bem com tensões e com subsolo, ele tem uma rigidez elevada e eu consigo executar ele com subsolo, porque se eu tenho uma parede, por exemplo, de isopor com argamassa estrutural dos dois lados, como que eu vou fazer argamassa estrutural do lado de dentro da contenção? É um sistema específico. Se eu vou deixar madeira em contato com a contenção, tem que trabalhar com um sistema específico para proteger a madeira. O mesmo vale para a metálica. Então, eu tenho que verificar se o sistema que eu vou escolher funciona. Pode ver que nem toda obra tem subsolo, então nem toda obra vai ter esse problema. Mas se tiver, é um problema a ser considerado. Próxima questão. Dos 5 sistemas que eu falei, 4 sistemas têm um padrão, que concreto armado é pilar, viga e laje. Ok. Alvenaria estrutural é parede e laje. Madeira leve é parede e laje. A parede, no caso, deve ser um deck de madeira, mas o princípio. Metálica, mesmo princípio. Parede de concreto, parede de laje novamente. Ok?
Esses sistemas até permitem viga, então quer dizer, todos exceto o concreto armado é parede e laje. Até a gente pode colocar vigas, mas o custo aumenta. Então, na verdade, parede desalinhada, de qualquer maneira, o custo aumenta. Mas vai ser muito pior para esses outros sistemas, enquanto concreto armado é possível resolver parede desalinhada, ok? Isso vai ser crítico quando? A partir do momento que eu tenho dois pavimentos. Se eu tenho dois pavimentos, o andar de cima e o andar de baixo tem as paredes na mesma posição, porque se não tem, começa a piorar a estrutura consideravelmente, muitas vezes. Então isso aqui é um ponto crítico que eu tenho que analisar. A parede do andar de cima está alinhada com a parede do andar de baixo? Porque se não tiver, eu vou perder muito nesses sistemas aqui. Agora vai entrar uma questão, mas é possível fazer uma obra de alvenaria estrutural, ou metálica, ou de parede de concreto, com as paredes alinhadas? Sim, é possível tecnicamente, eu já projetei estruturas desse tipo, porque o cliente exigiu o sistema, mas a obra fica muito mais cara, entendido? E a obra ficando muito mais cara, o cliente não vai ter economia. Se eu estou buscando uma obra eficiente e eu faço um sistema muito mais caro, não estou tendo eficiência, ok? Então, para uma estrutura de paredes funcional, tem que ter paredes alinhadas. Por isso que é importante aqui o arquitetônico. Ok? Se você já tem um arquitetônico, ele está com paredes alinhadas, você tem um arquitetônico feito para concreto armado. Ok? Se você não tem um arquitetônico, é interessante que você fale para o arquiteto, ok, eu vou fazer uma casa e ela vai ser de alvenaria estrutural, porque daí já tem que planejar as paredes alinhadas. E aqui entra outra questão, não são as paredes alinhadas, são as paredes moduladas. Como assim? Bom, eu vou trabalhar com bloco de alvenaria estrutural, por exemplo. Qual a dimensão do bloco? Porque se for trabalhar com alvenaria estrutural, o arquitetônico já tem que me entregar uma modulação que encaixe os blocos sem ter que fazer um monte de emenda. Novamente, dá para quebrar um monte de bloco, colocar um monte de compensador e tudo mais? Sim, o custo vai lá para cima, mas tecnicamente dá para fazer enjambração, que vai aumentar o custo da obra. A questão é que vai buscar economia ainda. Se eu trabalhar com um sistema de madeira leve, uma metálica leve, que eu vou ter painéis que vão fechar entre os pilaretes de madeira. Qual que é a dimensão do painel? E qual que é o espaçamento entre os pilaretes? Porque vamos imaginar que o espaçamento seja de 60 centímetros. O que vai acontecer é que uma parede de vai ser 3 metros, é múltiplo de 0,60. Então, uma parede de 3 metros e 5 até uma parede de 3 metros e 60 vai ter basicamente o mesmo custo de pilaretes. Então, o ideal seria planejar 3 metros ou 3 metros e 60, porque o custo de 3 metros e 5 até 3,60 é o mesmo. Ok? Se eu for trabalhar com parede de concreto, qual que é o tamanho das minhas formas? Ela está encaixada no arquitetônico? Tudo isso tem que pensar na modulação. Ok? Infelizmente, existe uma maluquice aqui no Brasil, onde o projeto arquitetônico é feito, se o arquiteto ele pouco se importa, ele está pouco se lixando o sistema estrutural que vai ser feito, e aí o custo fica maior depois para adaptar um sistema estrutural, ainda mais sistemas estruturais de paredes, à obra que foi planejada, e isso aumenta o custo. Ok? Então, uma questão é qual casa é eficiente e econômica, uma casa que o arquiteto já sabe e ele sabe projetar a estrutura para esse tipo de obra. Ok? Eu até recomendo, se for contratar um arquiteto, já pergunta para ele. Ok, você já fez projeto? Vou fazer alvenaria estrutural. Posso ver um projeto seu de alvenaria estrutural onde você mostra os detalhes da alvenaria estrutural? Porque a parte arquitetônica já tem que ser planejada para isso. Ok? Se o arquiteto falou que não muda nada, então troca de arquiteto. Tá? Agora, então, justamente essa questão que o arquiteto projetou baseado no sistema. Agora, a região, tá? Deve aparecer um jeito. Mas qual que é a obra mais econômica? E a pessoa não chega a procurar na região o que tem de mão de obra na região. Então, possui material e mão de obra na região para esse tipo de obra que você quer fazer? Eu quero fazer a obra de alvenaria estrutural. Ok, na região tem um fornecedor de blocos cerâmicos estruturais, não tijolo comum, bloco cerâmico estrutural. Ou tem na região fornecedor de bloco de concreto? Tem o seu Zé lá, que ele tem um galpãozinho, ele faz uns blocos de concreto. Ok, ele tem blocos de concreto que foi testado a resistência, ou ele tem só uma fábrica que ele faz o concreto cada dia, baseado no traço do servente que ele contratou? Ok, essa é a questão. Então, eu tenho que ter um material adequado para a minha obra. Entendido? Então eu tenho, se eu vou fazer madeira leve, beleza. Eu tenho madeira
na minha região, eu posso testar essa madeira, a madeira na minha região é de qualidade por um custo econômico. Estruturas metálicas leves, eu tenho fornecedor de metálicos, eu tenho mão de obra para fazer estrutura metálica, com experiência nesse tipo de estrutura, mesmas coisas com parede de concreto. Eu tenho experiência, novamente, vai ter gente que vai te falar, esse sistema é tão fácil que dá para fazer você mesmo sem experiência. Daí você se pergunta, será que uma pessoa sem experiência vai fazer tão eficiente quanto uma pessoa com experiência? Tá? Agora, então, entender isso aqui, procurar na sua região, tá? E aí você tem que buscar um engenheiro da sua região. Vai ter comentário aí embaixo para perguntar, eu moro em Cupuaçu, no Mato Grosso, e eu quero saber se tem fornecedor de bloco de alvenaria estrutural aqui na minha região. Eu não sei. Recomendo você buscar um engenheiro ou um construtor na sua região que vai ter as respostas para esse caso. Ok? Se você for engenheiro, você vai pesquisar essa região, você vai começar a ir na obra e conversar com outras pessoas para descobrir isso aqui. Entendido? Próxima questão. Qual é o seu objetivo com a obra? Eu quero economia. Ok. Aqui a gente entra numa questão. Se você está buscando uma obra econômica, você tem que deixar isso claro desde o início do projeto arquitetônico. Por quê? Porque vai ter muitos casos onde eu vou conversar com uma pessoa e falo, eu quero uma obra econômica. E daí eu pego o arquitetônico que tem um balanço de 6 metros. Eu pego o arquitetônico e tem uma sala gigante que não pode ter pilar no meio. Ok? Então, a questão que eu costumo perguntar é uma pergunta teórica, né? Tá? Mas você quer fazer sobrado de alto padrão, você quer fazer obra econômica. Ok? Porque uma obra econômica vai ser uma obra com vãos controlados, vai ser uma obra com padronização pesada, vai ser uma obra que foi pensado já para ser econômica dentro de limites estruturais. Ok? Entra a questão que na engenharia não existe um limite fixo. Ok? Qual que é o maior vão que eu posso vencer? Não é isso, tá? Mas na engenharia existe quanto que você aceita pagar para vencer um vão, ok? Então, até quanto eu quero pagar? Eu quero fazer uma estrutura econômica, eu vou trabalhar com vãos que vão variar ali, dependendo da mão de obra, da região e do sistema estrutural, com 2,5 metros a 5 metros de vão, geralmente 3 a 4 metros, pode dar uma apertada dependendo do sistema estrutural, ok? Então, isso a gente tem que analisar e tem que trabalhar dentro disso, entendido? Tá? Agora, vamos pensar nos 5 sistemas que eu falei. Concreto armado. Quanto que o concreto armado vai ser eficiente? Bom, o sistema de concreto armado é eficiente em basicamente todo o Brasil, ok? Porque em todo o Brasil nós temos pessoas, pedreiros, qualquer pedreiro que se preze tem que saber concretar um pilar, tem que saber como fazer uma caixaria de uma viga, porque senão não é pedreiro, é só um servente que está dizendo que é pedreiro, ok? Então, o concreto armado é um sistema meio que eu deixaria, é o Coringa aqui. Tá? Ele vai ser eficiente, tem uma eficiência média basicamente em tudo. Ok? A gente não vai se preocupar tanto com paredes alinhadas, apesar de que vai aumentar o custo nele. Ok? A gente não precisa se preocupar tanto com modulados, porque eu corto ferro também que eu quiser, eu corto a forma também que eu quiser, apesar de que vai ter um pequeno aumento de custo, mas nada considerável. Ok? E o arquiteto não projetar baseado no sistema não é tão crítico, porque o concreto armado ele permite se distribuir tranquilamente, porque ele tem um sistema de pilar e viga. Ok? Tá? E mão de obra e material a gente consegue na região basicamente em todo o Brasil, ok? Tá? Então não vai ser problema em relação a isso. Agora, outros sistemas podem ser mais fortes por causa das limitações que eles trazem e as vantagens que eles trazem. Alvenaria estrutural. Boa parte do Brasil, principalmente regiões, digamos, cidades grandes, toda cidade grande você vai conseguir um fabricante de blocos, tanto cerâmicos quanto de concreto ensaiados, ok? A alvenaria estrutural tende a ser mais econômica se que o concreto armado, C, e aqui tem um C bem grande, ela foi pensada desde o início como alvenaria estrutural, porque se não foi, ela vai ficar mais cara ainda, ok? Aí entra a questão, que tipo de caso? Se for uma obra terra, sem problemas, se for uma obra subsolo, sem problemas para alvenaria estrutural, ok? Talvez precise enrijecedores, mas não é problema, um projetista vai conseguir fazer isso aqui. Ela consegue fazer mais andares tranquilamente, é feito prédios altos, alvenaria estrutural sem problemas, ok? Só que as paredes têm que estar alinhadas e têm que estar moduladas, ok? Isso que tem que ser planejado no arquitetônico já, beleza? E o material, como eu falei, eu consigo em qualquer região grande, ok? Em algumas regiões pequenas eu consigo também blocos de concreto e não é difícil ensaiar, ok? Eu tenho que ter uma mão de obra qualificada, mas ele não é tão diferente do concreto armado, então não é tão difícil e a maior parte da mão de obra do Brasil vai conseguir trabalhar com alvenaria estrutural com uma pequena supervisão de engenheiros, ok? Na região, isso é a questão crítica, tá? Agora, qual o objetivo? Economia a gente consegue com a alvenaria estrutural, agora uma obra muito arrojada começa a dificultar com a alvenaria estrutural, ok? Madeira leve
e metálica leve tem basicamente o mesmo princípio, ok? O que a gente tem de diferença? Bom, primeira questão é, a gente consegue fazer obras de mais de pavimento, só aumentando o custo, para cada andar adicional aumenta o custo, porque os perfis têm que ser mais robustos, inclusive é muito comum uma obra de concreto armado e alvenaria estrutural no térreo, não no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito comum, e só no último andar ser madeira, ok? Ou metálica, os mesmos princípios, tá? Porque isso aqui são sistemas como se fossem equivalentes, ok? Só muda o perfil, mas a peça, o modelo como todo é o mesmo, ok? Até a execução é similar. Daí entra a questão que o subsolo começa a dificultar um pouco, por isso eu falei, muitas vezes é comum feito alvenaria estrutural até o penúltimo pavimento e o último andar de metálica com madeira, ok? Paredes alinhadas são muito importantes, elas ficarem desalinhadas vai dificultar bastante, e paredes moduladas é importante, apesar de não ser essencial, porque é possível cortar o perfil, só vai aumentar o custo da obra, ok? O arquiteto projetar baseado no sistema é importante, porque a espessura das paredes é diferente, ok? Mal bem, o conforto térmico é totalmente diferente, o método, né, eu não estou trabalhando com laje de concreto, então muda muito isso aqui, ok? Possui material mão de obra, e aqui vai ter uma variação grande, a gente vai ter pouca mão de obra treinada nesse sistema, a gente vai ter muita mão de obra com pouco treinamento aqui, mas vai precisar mão de obra treinada para ter uma obra qualificada que não vai dar problemas depois, porque não está acostumado a corrigir patologias e executar esse sistema, ok? E o material, madeira a gente consegue praticamente em todo o Brasil, ok? Só a questão é madeiras de qualidade adequada, porque senão o custo vai ser maior da obra, né? Se eu for ter que dimensionar pior tipo de madeira. Entendido? Então vai ter que ser feito ensaios, tem que ser uma região que eu consiga madeira. Metálica, eu sei que eu vou ter garantia da resistência porque ela é fabricada industrialmente, mas eu tenho que ter um fornecedor na minha região ou tenho que comprar toda a carga de uma vez, então eu tenho que ter contatos no fornecedor, mas é perfeitamente possível o material. Ok? E o objetivo, novamente, economia. Até é possível, mas geralmente o custo do material tende a ser maior, mas uma obra arrojada nesse sistema que a gente tem uma questão, que é o quê? Balanços não são tão críticos nesse sistema porque ele é leve em si, ok? E a qualidade final, se tem uma mão de obra adequada, pode ser até maior. Por que maior? Porque a gente pode ter, não necessariamente, mas a gente pode ter uma obra com maior conforto térmico e acústico, dependendo dos enchimentos, do material de vedação e tudo mais, ok? Próxima questão, paredes de concreto, ok? Pode ser feita uma casa térrea, sobrado e tudo mais? Sim, tranquilamente. O concreto suporta muito bem compressão, então 2, 3, 4 andares não é problema. E estruturas de concreto são feitas prédios tranquilamente, paredes de concreto também. Subsolos, sem problema. Entra a questão que a parede tem que ser esbelta, mas ela pode ser enrijecida, qualquer coisa, ou maior espessura nessa região. Aí depende de cada sistema, mas é possível isso, exceto no sistema de isopor com argamassa estrutural por fora. Paredes alinhadas. É importante, só as paredes alinhadas que vão ser parte da estrutura. Novamente, tem a questão que a gente pode fazer vigas e tudo mais, mas o custo aumenta. Okay? Eu posso aumentar a espessura de paredes para apoiar alguma viga e tudo mais, mas o custo aumenta, então tem que ser cuidado isso. Okay? E paredes moduladas vai depender do sistema. Se for um sistema de formas, o ideal é que a parede seja repetida, todo andar seja repetido. Agora, se for uma obra de blocos de isopor preenchidos de concreto, não é tão problema cortar o isopor, apesar de ter um pequeno custo adicional, porque eu vou perder um pouquinho do bloco, ok? O mesmo vale para EPS com argamassa estrutural aos dois lados, eu vou perder um pouquinho do bloco e da malha também. Tá? Então é interessante que ela seja modulada, apesar de não ser tão essencial, tá? Só que tem que ser alinhada para ter uma estrutura adequada, senão o custo vai aumentar drasticamente. Tá? O arquiteto projetou baseado no sistema, e a questão é paredes de concreto, já tem que ser planejado baseado nisso, porque a espessura é bem diferente do padrão de 15 que o arquiteto desenha. Ok? Pode ter parede, sistema aqui que vai ter parede de 10, pode ter sistema aqui que vai ter parede de 25, se for contar uma parede com núcleo de concreto, com isopor dos lados, com reboco dos lados, pode passar de 25, inclusive. Ok? Ainda mais dependendo do quantidade de andares. Possui material e mão de obra na região? A mão de obra não é tão crítico, porque mal bem vai ser um sistema de mão de obra similar, apesar de não igual ao concreto armado, ok? Tá? Se for blocos assentados, vai ser um sistema similar, ainda é só assentar os blocos. Tá? O que vai modificar é armar as formas, e o que vai modificar, se for as paredes de DPS, vai ser garantir que elas fiquem no prumo e escoramento adequado. Tá? Vai ter muita obra que a parede de DPS, argamassada estrutural aos dois lados, que a parede fica muito mais espessa e consequentemente a obra fica muito mais cara do que se planejava, porque foi ficado fora do prumo e foi tirado o desaprumo no reboco, como se chama. Ok? Então fica muito mais caro e muito mais pesado, inclusive.
ok? Tá? O material, paredes concretas, vou precisar das formas especificamente. Então, se for uma obra de parede de concreto, geralmente é já padronizado a parede em si, e eu vou ter uma empresa que tem essas formas, ok? Tá? Caso contrário de blocos, eu vou ter quase todo o Brasil só, então vezes vai ter o frete, mesma coisa para a chapa DPS e a malha, ok? E qual o objetivo? Economia até é possível nesse sistema, ainda mais pela menor espessor da parede, nos casos de parede lisa, ok? E da padronização pesada. Agora, se eu começar a despadronizar, começa a aumentar o custo, e se começar a precisar colocar viga, começa a aumentar o custo. Na verdade, quanto mais complexo for o arquitetônico, nesses 4 sistemas aqui, tirando concreto armado, mais vigas eu vou ter que colocar e maior o custo fica da obra, vou ter que fazer coxinha, vou ter que tudo mais. Então, dificulta a execução, mas tecnicamente ainda é possível uma obra mais arrojada. Tá? O sistema de blocos DPS preenchidos de concreto, se for principalmente só na parte externa, ele é muito bom para a eficiência térmica e acústica pelo alto espessor da parede. Ok? Tá? Mas paredes internas, se for executado também, acaba sendo um custo muito pesado e mata a economia. Okay? É muito comum você ver em obras nos Estados Unidos e Europa, onde só as paredes externas, muitas vezes, são de concreto, são de núcleo, com parede de blocos preenchidos de concreto, ICF que eles chamam, e todo o restante é feito de madeira ou metálico, porque pode ser muito mais leve a estrutura. Entendido? E claro, consigo misturar alguns sistemas também aqui. Tá? Basicamente, a estrutura de alvenaria estrutural vai ter uma laje de concreto armado ainda. Ok? Ou tecnicamente, se for imaginar que uma laje treliçada é uma laje de alvenaria estrutural, entra a questão de discussão, tá? Daí uma obra de concreto armado muitas vezes vai ter uma laje de alvenaria estrutural, tecnicamente também, apesar de não ser o bloco cerâmico, a parte da estrutura, vai ficar o meio termo, ok? Parede de concreto, vai ter laje de concreto armado, ok? Porque ela só é a parede, certo? Aí é possível colocar vigas, só que vai começar a dificultar, ok? Eu posso fazer uma obra com alvenaria estrutural e ainda assim a laje, no caso um deck, né, de madeira ou metálico. Isso pode ser feito tranquilamente. Eu posso fazer um pilotis com concreto armado e o restante de alvenaria estrutural. Eu posso fazer um pilotis com concreto armado e o restante de madeira ou metálica. Eu posso fazer o primeiro andar, no caso o térreo ali, e o subsolo de alvenaria estrutural, e os outros andares de madeira e metálica. Isso pode ser feito. Então isso que tem que ser estudado em cada caso. Entendido a questão aqui? A questão é, qual que é o melhor sistema? Não tem melhor sistema se você não sabe as especificações da sua obra. Ok? Então o que eu recomendo? Se você vai construir a sua obra, recomendo que você contrate um arquiteto e um engenheiro e converse com os dois e determine o tipo de obra baseado no que você busca, ok? Se você é arquiteto, eu recomendo que você converse com o cliente para saber o sistema estrutural que ele vai utilizar e já projete o arquitetônico baseado nisso. Converse com o engenheiro para entender o que mais que você precisa mesmo, mas essa é a questão base, dá uma estudada no sistema em si, porque pode dar uma economia considerável para o seu cliente. Se você é engenheiro, conversa com o arquiteto e com o cliente antes do projeto arquitetônico estar pronto, para poder determinar como que vai ser feita a obra, ok? Tá? E pesquise na sua região o que você tem de materiais e de sistema e quanto que custa cada sistema. Entendido? Porque se você passar para o seu cliente, ok, a gente vai trabalhar, ter que talvez modificar o arquitetônico e vai ter uma redução na obra, sabe, de 5% do valor, compensa? Agora você fala, não, mas eu geralmente faço casa assim de 5% de desconto, mais barato. E depois, no final das contas, fica 10, 15% mais caro, porque você não chegou a se atentar nas complicações do arquitetônico, das limitações que você tem na sua região, no objetivo do cliente, entre outros fatores, você não vai ter como controlar essa obra. Entendido? Então, cada pessoa vai ter um papel diferente, entendido? Mas todos esses sistemas aqui, tecnicamente, podem ser eficientes. Claro, o mais comum aqui, concreto armado e alvenaria estrutural sejam eficientes, porque a gente tem mão de obra qualificada para esses sistemas em quase todo o Brasil, e a alvenaria estrutural em si, boa parte do Brasil tem fornecimento de material para ele. Tem algumas regiões que não tem, vai ficar o concreto armado, ok? Madeira leve, metálica leve, vai ser uma questão mais focada quando eu tenho uma mão de obra adequada, ok? E aqui mão de obra, você fala, mão de obra é o o serralheiro, não, mão de obra também é um engenheiro que faça um projeto estrutural adequado, porque nesses sistemas aqui, ó, de parede de concreto, de metálica leve e de madeira leve, vai ter muito engenheiro que não vai conseguir dimensionar isso aqui, porque ele só consegue dimensionar o que o software dele deixa de dimensionar. Okay? Então aqui você tem que ter um cuidado extra nesses 3 últimos sistemas, que o engenheiro que vai fazer o projeto estrutural da obra, primeira questão é, essas obras aqui um pouco mais complexas vão exigir um estrutural, tá? Mas
O engenheiro, não é questão de um engenheiro com pouca experiência pode dimensionar, no caso, é claro, todo requer estrutural, mas você é um engenheiro com habilidade e experiência nesse sistema para poder dimensionar a estrutura aqui, ok? E vai ter muito engenheiro que só vai conseguir dimensionar o que o software dele deixa, que geralmente é só concreto armado, ou algumas vezes, apesar de estar com vários erros dos softwares atuais, alvenaria estrutural, ok? Então cuidado nos sistemas nessa região aqui, entendido? Tá? Mas por enquanto isso é isso. Ok? Todos os sistemas podem ser eficientes, só toma cuidado com quem vem aqui te vender e fala, não, esse sistema é o melhor do mundo, eu te garanto que sempre vai ser mais barato, não importa o arquitetônico, porque quando a pessoa está falando isso, ela está tentando te vender uma coisa, e aí o produto é você e não o sistema estrutural ali. Quem vai lucrar no final vai ser ele, mas ele está vendendo uma ideia e não vendendo um sistema estrutural eficiente. Beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.